Bom dia, gente. Eu gostaria de falar pitar um pouquinho, né, sobre a situação do nosso país novamente, sobre os protestos que está tendo, né, não só no país como no mundo inteiro, né, principalmente depois do caso do menino que teve lá em Recife, aqui no Brasil a gente começou a se manifestar. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês pensassem para analisar os casos, tanto dos Estados Unidos como daqui do Brasil. Estados Unidos, eu acho que para quem viu o vídeo dá para perceber nitidamente a situação que é, né, que a morte do rapaz ali foi realmente ela foi uma morte, foi uma morte que foi com intenção, né? O policial em momento nenhum, quando ele fala que não está respirando, ele tira o joelho do pescoço do rapaz. Eu, quando assisti o vídeo, eu não consegui ir até o final, que eu achei muita crueldade, senti muito ódio do policial. Particularmente, meu desejo na hora foi fazer a mesma coisa com ele, né, que Deus me perdoe. Mas, enfim, depois disso, acarretou que gerou vários protestos, porque aquela não foi a primeira morte por racismo, né? Botamos assim, que ocorreu no país, né? Os Estados Unidos tem um histórico, assim como no Brasil, apesar do racismo lá ele acontecer de uma forma, de certa forma, diferente do que acontece aqui no Brasil, né? São países diferentes, né? Tem culturas diferentes, né? Apesar de viverem com isso no cotidiano, né? Tanto aqui como lá, racismo. Mas aqui o racismo aqui ele é diferente, né? É... Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre os policiais. Não são todos que são racistas, né? Gostaria de falar sobre isso. Assim como policiais em outras áreas também há racistas, não é unicamente os policiais, porque o racismo ele é estrutural, né? Ele está em todas as instituições, ele é sistemático, né? Está no sistema. É, bom, nos Estados Unidos ele é bem mais claro do que aqui no Brasil, ele é mais expresso. Aqui no Brasil o racismo ele é mais velado, ele é mais escondido, né? Entre aspas, né? A gente pode ver ações policiais que demonstram racismo. Você vê a conduta dos policiais aqui no Brasil são extremamente racistas, né? E isso não é a questão de ser do policial, é a questão de ser da sociedade que ela é racista. Ela enxerga o negro como uma ameaça, né, eminente. É isso que tem que mudar, esses fatores que tem que mudar. Enxergar que todo negro favelado ele é bandido, ele é ladrão. E nós sabemos que não é assim, né? Inclusive há muitos bandidos que não moram em favela, né? Muitos e muitos bandidos não moram em favela porque conseguem o dinheiro fácil. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Cair fora da favela. É porque vem aquela imagem do traficante ali, dono de favela, né? Que não sai nunca da favela, né? Que é esse que é o bandido, né? Eles acham que é passada essa imagem e que todos que estão na favela têm essa imagem, né, de potencialmente são bandidos, são potenciais traficantes. É, sobre os protestos aqui no Brasil, eu gostaria de pedir para vocês analisar a questão de que aqui ocorreu a morte do menino. Ele foi completamente diferente da, da, do rapaz lá nos Estados Unidos, né? Foi negligência ali da patroa da empregada, né? Ela, ela foi ignorante, né? Foi irresponsável,
mas em momento nenhum ela queria matar o menino, né? Ele foi completamente diferente. Eu, inclusive, não concordo muito com as aglomerações que estão acontecendo no país. Eu acho que sim, a gente tem que protestar, mas não por um caso ou outro caso. A gente está indo muito na vibe que os Estados Unidos fez, vamos fazer também. Mas a verdade é que o momento agora é das pessoas ficarem em casa, né? Eu sei que muita gente vai olhar esse vídeo e vai discordar de mim, que a gente tem que ir à rua também, mas eu defendo ir à rua, como eu falei antes, que ações falam mais do que palavras, né? Você ir lá expressar, cobrar, né, de fato o responsável. Eu acho que a gente não deve só ficar no âmbito da cobrança. A gente tem que se organizar, a gente tem que lançar candidatos negros para nos representar lá no Congresso, nos representar, quem sabe um dia também na presidência. O Brasil é um dos poucos países que, que poucos países é um dos poucos países que nunca, que apesar de ter uma população maior do que extremamente negra, né, maior do que a população, digamos assim, branca do país, nunca conseguiu ter um presidente, né? Então, a verdade é que nós temos que pensarmos como nos organizar, a comunidade negra tem que se organizar e lançar candidatos. A gente tem que, eu acredito muito nisso, que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver, né? Não ficar esperando dos outros fazer tal coisa, não ficar só cobrando. A gente tem que fazer as coisas acontecer, né? Então, para quem quer ver realmente a diferença, seja a diferença. É algo que eu vou bater muito isso com meus alunos em sala, né? Meu tema do projeto de TCC para me formar vai ser falar sobre o negro no futebol brasileiro. Eu tenho como paixão o futebol, né? É um hobby que eu gosto muito. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é jogar bola. Eu juntei essas duas coisas, o futebol, né? E e o racismo, né? No país, né? Juntei três coisas, na verdade, que eu, que eu gosto, né? A militância contra o racismo, né? Antirracista, contra o racismo com o negro. A história, né? Que ao estudar o futebol, eu vou falar sobre a história do Brasil, vou falar os contextos do Brasil, o que acontecia, né? No período que ocorria as mudanças no país, né? E junto com isso, eu vou falar sobre futebol, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, é um hobby que eu gosto muito, então é bem bacana. Falando sobre isso, eu vou poder passar para os alunos, né? Eu pretendo falar sobre o meu TCC em sala de aula, né? Em alguns momentos, né? Não sempre, mas em alguns momentos eu vou citar isso para incentivá-los a estudar, né? A se transformarem, a ser a diferença. Porque, assim, a exemplo do negro que não tinha acesso ao futebol, o futebol ele era elitista, ele era só da elite, e a elite do Brasil era a elite branca, né, que trouxe o futebol de lá da Europa para aqui para o país e o tratava como exclusivo deles, né? Há toda uma história por trás, né? Do futebol ele chegou no Brasil, ele era amador, né? Era uma forma de conter também a entrada dos negros nesse esporte. Depois ele passa ao amadorismo marrom, né? O negro começa a ganhar espaço até que ele se profissionaliza. E aí, de fato, o negro começa a ganhar mais campo. Mas mesmo assim, o racismo ainda continua, né? A gente pode ver isso claramente depois que o negro começou a ser admirado pelos brancos, que teve essa inversão, né? Eu gosto de comparar muito com o samba. O samba ele nasce negro e se embranquece, né? O samba, os brancos admiravam os negros através do samba, né? Da acústica que o samba transmitia,
no futebol ele nasce branco e se empretece, né? Os brancos começam a admirar os negros assim como fazia no samba, né? Que são duas coisas que os brasileiros reconhecido mundialmente, né? Sobre o futebol e o samba, tá? Faz parte da nossa identidade, essas duas coisas. Depois de 38, o Brasil foi que realmente hoje essa mudança, né, com Leônidas da Silva, com da Guia, né, o negro começou a ser admirado realmente pelos brancos. Houve o episódio de 50, em que o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo, em que, ironicamente, três negros foram crucificados naquele período, né? Foram dados como culpados da derrota do Brasil, né? E aí a gente viu como o racismo ele ainda permanecia, né? Ainda era forte. Em tempos ele voltava, ele estava sempre forte. E na verdade o racismo ele não morreu, né? Com a Vargas ele tentou passar essa imagem no aqui o Brasil, a romantizar, né? A escravidão no Brasil, tentava passar essa imagem de que não havia mais racismo no Brasil, mas a gente sabe que isso não é verdade. O racismo ele sempre existiu. E o futebol e o rádio foram dois instrumentos que ele utilizou isso para passar essa imagem do Brasil, mundo afora, né? Para conter também o comunismo que podia crescer, né? Na ditadura varguista, ele tentou se aproximar do povo através do futebol e da rádio, né? Há toda uma explicação por trás, mas eu não vou me adentrar nesse vídeo, apesar de eu querer muito fazer isso. Mas enfim, eu vou eu vou falar para vocês sobre onde eu queria chegar, sobre os meus alunos. Eu vou falar sobre como Pelé, como Garrincha, né, anos depois, 58, se tornaram, mostraram para todos que eles eram capazes, né? Eles lutaram para se tornar bom, que a forma da gente se impor, infelizmente, eu não gostaria que fosse assim, né? Mas a verdade é que para se você ter respeito, para se virar referência, você tem que ser bom, tem que ser forte. Pelé, ele abriu o espaço para milhões e milhões de negros. Depois do Pelé, começou o negro a ser aceito no país, grandemente, né? Pelé e Garrincha revolucionaram o futebol do país. Podemos dizer isso. Assim como o Vasco em 23 revolucionou também o futebol do país, né? Que um time de negros venceu os times da elite branca em um período que o racismo era extremamente forte, e a partir daquele momento foi comprovado que não era o problema não estava no negro como era dado com o racismo, né? Ia de encontro a tudo que o racismo pregava, que o branco era superior, que o branco ele era mais forte, ele era mais capaz de conseguir as coisas. E isso mostrou claramente que não era, que não tinha nada a ver. Que tinha a ver com o tratamento, a forma como, as condições que impedia os negros de ocupar o mesmo espaço, né, de conseguir o mesmo resultado que os brancos, né? Então eu vou incentivar os meninos dessa forma. Eu pretendo mostrar para eles de que eles podem se tornar médicos, eles podem se tornar advogados, eles podem se tornar o que eles quiserem se tornar. Vai ser mais duro, vai ser mais difícil, mas a conquista dele vai abrir o caminho para outras pessoas. Eles vão virar referência. Eles vão fazer, acima de tudo, a diferença. Da importância de eles conseguirem ocupar os espaços que só os brancos ocupam. Porque é isso que vai ser a virada de chave, ao meu ver, e eu, Iago Couto, acredito nisso. Infelizmente, nós negros temos que nos impor, temos que nos tornar bom, temos que nos tornar capaz, nos tornar referência do país mesmo. Temos que ser referência. Se a gente quer ser respeitado, então ponha referência. Porque o que o branco respeita,
o que faz ser inquestionável uma pessoa é a sua referência, é a sua capacidade, é você ser inquestionável em tudo que faz, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Dizer que eu concordo em fazer um protesto, mas não um- uma vez, única vez que ia acontecer. Tem que ser sempre, a gente tem que se impor, tem que mostrar claramente, sempre que morrer um negro, tem que parar todo mundo, não só os negros, como também quem é branco, quem é antirracista, né? É importante isso, eu dizer isso. Todos temos que parar de um jeito que se tenha fim. Não aceitamos mais, não aceitamos mais. Essa mensagem que a gente tem que mandar, não aceitamos mais isso. Não